pela paz, ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pela floresta, paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pela floresta, paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. Paz pela paz, pro mundo novo, paz pela paz, a esperança, paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pela floresta, paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz. Se não podes ter um lugar sequer pra descansar o coração, se em meio a tanta gente não te deixa a solidão, chora tua alma, todos pensam que sorris. Cantam os teus lábios, falas da coragem, mas por dentro és infeliz. Se ninguém percebe as lágrimas profundas bem atrás de teu olhar, busque dentre os homens alguém a quem possas tua dor confessar. Olha, vê quantas estrelas são pra te iluminar. Nós viemos
viemos ao universo pra sermos felizes e amar. Se ninguém percebe as lágrimas que ocultas bem atrás de teu olhar, busque dentre os homens alguém a quem possas tua dor confessar. Olha, vê quantas estrelas são pra te iluminar. Nós viemos ao universo pra sermos felizes e amar. Queremos ser teus servos fiéis, enche-nos as mãos de dádivas benditas, para que repartamos em teu nome a lei do bem, a luz da perfeição, o alimento do amor, a alegria da paz, a força da fé, a coragem, a esperança. Ó Senhor, inspiração de nossas vidas,
Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa, ao Centro Espírita Miguel. Sou Silvia Costa, trabalhadora da casa. Hoje o nosso estudo será feito pela Fátima Queiroz, também trabalhadora da casa. Ela dará continuidade ao estudo do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E ela, ao fazer a reflexão do item 18, ela estará dando seguimento ao tema indulgência. Que possamos aproveitar o máximo dessas reflexões trazidas por ela e que possamos ter uma reunião muito proveitosa, abençoada pelo nosso Pai, pelo Mestre Jesus e por todos os trabalhadores da nossa casa, Miguel, Catuíte, as enfermeiras Margaridas, todos os médicos e enfermeiros da espiritualidade de luz. Bom dia. Do livro Vinha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier, capítulo 130. Amai-vos. Não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. João, capítulo 3, versículo 18. Por norma de fraternidade pura e sincera, recomenda a palavra divina. Amai-vos uns aos outros. Não determina seleções, não exalta conveniências, não impõe condicionais, não desfavorece os infelizes, não menoscabra os fracos, não faz privilégios, não pede o afastamento dos maus, não desconsidera os filhos do lar alheio, não destaca a parentela consanguínea, não menospreza os adversários. E o apóstolo acrescenta: não amemos de palavras, mas realizando obras, com todo o fervor do coração. O universo é o nosso domicílio, a humanidade é a nossa família. Aproximemo-nos dos piores para ajudar. Aproximemo-nos dos melhores para aprender. Amarmo-nos, servindo uns aos outros, não de boca, mas de coração, constitui para nós todos o glorioso caminho de ascensão. Do livro Fonte de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier, capítulo 116, Ir e Ensinar. Portanto, ide e ensinai, Jesus. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Estudando a recomendação do Senhor aos discípulos, ide e ensinai, é justo não olvidar que Jesus veio e ensinou. Veio da altura celestial e ensinou o caminho de elevação aos que jaziam
atolados na sombra terrestre. Poderia o Cristo haver mandado a lição por emissários fiéis. Poderia ter falado brilhantemente, esclarecendo como fazer. Preferiu, contudo, para ensinar com segurança e proveito, vir aos homens e viver com eles, para mostrar-lhes como viver no rumo da perfeição. Para isso, antes de tudo, fez-se humilde e simples na manjedoura. Honrou o trabalho e o estudo no lar. E, em plena atividade pública, foi o irmão providencial de todos, amparando a cada um conforme as suas necessidades. Com indiscutível acerto, Jesus é chamado o Divino Mestre. Não porque possuísse uma cátedra de ouro, não porque fosse o dono da melhor biblioteca do mundo, não porque simplesmente exaltasse a palavra correta e irrepreensível, não porque subisse ao trono da superioridade cultural, ditando obrigações para os ouvintes, mas sim porque alçou o próprio coração ao amor fraterno e, ensinando, converteu-se em benfeitor de quantos lhe recolhiam os sublimes ensinamentos. Falou-nos do eterno Pai e revelou-nos com o seu sacrifício a justa maneira de buscá-lo. Se te propões desse modo cooperar com o Evangelho, recorda que não basta falar, aconselhar e informar. Ide e ensinai. Na palavra do Cristo quer dizer, ide e exemplificai para que os outros aprendam como é preciso fazer. Bom dia a todos. Hoje nós vamos continuar o estudo sobre a indulgência, que está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos estudar o item 18. E eu vou começar lendo o que está escrito no Evangelho. Caros amigos, sede severos convosco, indulgentes para as fraquezas dos outros. É esta uma prática da santa caridade, que bem poucas pessoas observam. Todos vós tendes maus pendores a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado a alijar, para poder desgalgar o cume da montanha do progresso. Por que então haveis de mostrar-vos tão clarividentes com relação ao próximo e tão cegos com relação a vós mesmos? Quando deixareis de perceber nos olhos de vossos irmãos o pequenino argueiro que os incomoda, sem atentar na trave que nos vossos olhos vos cega, fazendo-vos ir de queda em queda. Crede nos vossos irmãos, os espíritos. Todo homem bastante orgulhoso para se julgar superior, em virtude e mérito aos seus irmãos encarnados, é insensato e culpado. Deus o castigará no dia da sua justiça. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consiste em ver cada um apenas superficialmente
os defeitos de outrem e esforçar-se por fazer que prevaleça o que nele há de bom e virtuoso. Porquanto, embora o coração humano seja um abismo de corrupção, sempre há, em algumas de suas dobras mais ocultas, o germe de bons sentimentos, centelha vivaz da essência espiritual. Espiritismo, doutrina consoladora e bendita. Felizes do que te conhecem e tiram proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para esses, iluminado está o caminho, ao longo do qual podem ler estas palavras que lhes indicam o meio de chegar ao termo da jornada. Caridade prática, caridade do coração, caridade para com o próximo, como para si mesmo. Numa palavra, caridade para com todos e amor a Deus acima de todas as coisas, porque o amor a Deus resume todos os deveres e porque impossível é amar realmente a Deus sem praticar a caridade, na qual fez Ele uma lei para todas as criaturas. Estas palavras são de Dufetre, bispo de Nevers, em Bordeaux. Então agora vamos analisar, só para lembrarmos, vamos ver o que é indulgência. Resumindo, porque a indulgência engloba muita coisa, muito sentimento interno de cada um. Então a indulgência é o sentimento fraternal que necessitamos cultivar para com os nossos irmãos, evitando censurar, criticar, fazer observações chocantes e falar mal de quem quer que seja. É a disposição para perdoar culpas ou erros. É clemência, misericórdia. É a capacidade de praticar o bem. Então aqui nós temos, resumindo, o que é indulgência. Agora, analisando o texto. É muito mais fácil a gente ver os erros do nosso próximo e não os nossos erros. Mas todos nós estamos na encarnação atual de cada um para aprender e melhorar. Então, por que nós vamos olhar os defeitos dos outros? Porque se nós vamos analisar os nossos defeitos, nós temos muitos, ninguém é perfeito. Temos muito a corrigir, temos muito a aprender, temos muito a melhorar. Então, em vez de nos preocuparmos com o comportamento do nosso próximo, com o que ele faz, por que não nos preocuparmos com o que nós fazemos, com o nosso comportamento, com aquilo tudo que nós temos para melhorar? E como nós vamos conseguir fazer isso? Fazendo uma autoanálise, olhando para dentro de cada um de nós e buscando aquilo que temos que melhorar. Se nós olharmos o nosso próximo e formos, no mesmo momento, nos colocarmos no lugar dele, vamos pensar como agiríamos, nós vamos sentir e perceber o que temos a melhorar. Que nem sempre aquilo que a gente julga no outro, somos capazes de julgar em nós. Então é bem melhor, em vez de nós nos preocuparmos com o nosso próximo, com o que ele faz, com o comportamento que ele tem em determinadas situações, nós temos que olhar para nós. Se nós encontrarmos alguém numa situação difícil e vermos a atitude que ele está tomando em frente àquela situação, não seria bom pensar que teríamos nós que pudesse estar naquela situação
e pensar como agiríamos em vez de julgar o que ele está fazendo? É difícil? É, porque é muito mais fácil a gente olhar para o próximo. Para nós olharmos para nós, nós temos que ter consciência e vontade de descobrir aquilo que nos incomoda, mas que nós nem sempre percebemos, mas que incomodamos o nosso próximo, mas que podemos muitas das vezes agir de forma muito pior do que aquele nosso próximo que nós estamos observando está fazendo, está agindo. Os nossos atos, as nossas atitudes mostram como realmente nós somos. É muito fácil. Ah, fulano está errado, ele não devia fazer isso. E eu? E nós? A autoanálise serve para isso. Para isso nós tentamos, eu digo tentamos, porque às vezes a gente ouve, aquilo entra na nossa cabeça, entra na nossa memória, mas a gente não trabalha aquilo que a gente está ouvindo, então nós não aprendemos, nós só ouvimos, porque de vez em quando eu falo a mesma coisa, nós só aprendemos aquilo que é passado para nós como ensinamento, se nós modificarmos os nossos movimentos, as nossas atitudes, a nossa forma de ser. Então, nós temos que fazer uma autoanálise, nós temos que procurar nos conhecermos em vez de só querer conhecer o outro. Eu só vou conhecer o outro se eu souber me conhecer. Se eu buscar dentro de mim fazer uma autoanálise, fazer uma reflexão de tudo aquilo que a gente pensa, que a gente faz, aquilo que a gente quer, das nossas atitudes em relação ao nosso próximo. Porque nós temos que primeiro pensar e modificar a nossa forma de ser e não a do outro. Ninguém modifica ninguém. O outro só se modifica se ele quiser se modificar. Então, o mesmo acontece comigo. Nós temos que querer nos melhorarmos, fazer uma autoanálise, tentar nos conhecermos, fazer uma reforma íntima. Aí sim, nós vamos ter condições de dizer que estamos melhorando. Quantas vezes a gente toma alguma atitude que depois nos arrependemos? Quantas? Esse julgamento cabe a nós, nos julgarmos para vermos o que temos a melhorar. E não o outro. O outro, ele vai melhorar, vai mudar a partir do momento que ele também se conhecer. E às vezes a gente conhece o nosso lado ruim, mas não tem controle sobre esse ato ruim, esse nosso lado ruim. Mas temos que persistir, pedir o amparo de Deus, da espiritualidade, para que nós possamos ter condições de termos essa mudança, de trabalharmos para a nossa própria mudança. E isso também nós é que temos que ver. E nós, em relação ao outro, porque nós não conhecemos o íntimo de ninguém, muitas das vezes não conhecemos nem totalmente o nosso íntimo, então nós não devemos julgar, nós devemos compreender, procurar ter como caridade mesmo, um sentimento de amor, mesmo que a gente não exponha esse amor para o nosso próximo, mas como nós podemos colocar esse amor em relação ao nosso próximo. No mínimo, fazendo uma prece para que aquela pessoa fique calma, que ela possa controlar seus sentimentos, perdoar. É difícil perdoar? É.
Mas se nós formos trabalhando no nosso dia a dia, nós vamos aprender a perdoar. Perdoar, como já deve ter sido dito algumas vezes, não apenas por mim, mas por outras pessoas, perdoar é a gente chegar no momento e não sentir aquilo prejudicando a nós. Aquela pessoa que fez alguma coisa errada conosco, nós vamos dizer que perdoamos quando aquela pessoa não incomodar mais a nós. Isso é um trabalho grande, é um trabalho de querer mudar. Porque a gente muda quando quer mudar. Não adianta falar assim, perdoei, mas não quero nem olhar para essa pessoa. Isso não é correto, não é de Deus, não é o que nós aprendemos. Nós escutamos muitas coisas boas, estudamos. Para quê? Para melhorarmos, tanto em relação a nós, quanto ao nosso próximo. Em relação ao nosso próximo, é que nós vamos ver se realmente nós estamos melhorando. Porque a indulgência é um ato de caridade. Caridade não é só doar alguma coisa, né, dar uma esmola, dar um prato de comida, não. É a gente ter esse sentimento de que ele é filho de Deus e é capaz de errar, assim como nós também somos capazes de errar. Que todos nós estamos no caminho da evolução, aprendendo, acertando, errando, tentando acertar novamente. E temos que entender que o outro está no mesmo caminho, no mesmo processo de aprendizado. Quando a gente chega ao final de uma encarnação, nós levamos tudo aquilo que fizemos. E vamos depois sentir como melhoramos ou se não melhoramos. E vamos ter a oportunidade de uma outra encarnação voltar para novamente receber os ensinamentos e fazermos por onde melhorarmos. Esse é o nosso processo de várias reencarnações. Por isso, não pode ser possível ter apenas uma vida, uma encarnação. Nós temos várias para termos a oportunidade que Deus nos dá, que é um presente maravilhoso que Deus nos dá, que é a vida, é a oportunidade de reencarnar para, no dia a dia, no tempo certo, nós irmos ouvindo, vendo, aprendendo e mudando e melhorando. Então não devemos só olhar os defeitos do outro, devemos olhar os nossos defeitos também. E com isso, e tudo isso nós vamos conseguir fazendo uma reforma. Para isso nós estudamos, para isso nós estamos no caminho buscando conhecimento, buscando entendimento, buscando melhorar. E não apenas melhorar o outro. Tem gente que às vezes escuta algum estudo, ouve alguma palavra de alguém e fala assim, isso é bom para fulano. Mas é difícil a gente pensar assim, isso é bom para mim. Isso é bom para mim. E às vezes é muito, até o nosso erro, quando nós descobrimos o nosso erro e fazemos por onde não errar mais, é bom para mim e bom para o nosso próximo, que a gente vai passar a entender o outro e não apenas a julgar. O nosso autoconhecimento é a base para identificarmos os aspectos que precisamos melhorar e para também entender determinadas situações, determinadas coisas que vemos outras pessoas fazerem. São pessoas que ainda têm a aprender como nós também temos a aprender. O dia que não tivermos mais nada para aprendermos, será ótimo,
Mas isso é um processo longo, não é só numa encarnação. É um processo que nós vamos seguindo, reencarnando, 1, 2 vezes, quantas vezes forem necessárias. E vamos também aprender a perdoar quantas vezes forem necessários, a perdoar ao nosso próximo e a perdoar nós mesmos, que muitas vezes nós nos criticamos e ficamos amargando aquela situação que nós mesmos fizemos, criamos, e não nos perdoamos. Isso também não é bom. Nós temos que saber nos perdoar. Perdoar o próximo, entender o próximo, entender a mim mesmo, entender a cada um que está aqui dentro de nós, o que eu quero dessa vida. Se nós fizermos essas perguntas diariamente para nós vamos ver quantas coisas ainda temos a melhorar. Como nós temos, às vezes, mais coisas a serem trabalhadas do que aquilo que a gente vê no nosso próximo. O nosso próximo pode servir de estímulo para nós pensarmos o que temos ainda para melhorar. Então temos que ser indulgentes, temos que ser caridosos, temos que saber amar. A humanidade está passando por uma fase bem complicada. E como nós estamos agindo dentro disso tudo que está acontecendo? Como nós estamos agindo? Qual é o nosso comportamento, o nosso pensamento, o nosso sentimento? Como? Então, isso tudo nós temos que pegar e analisar, pesquisar dentro de nós o que acontece conosco, o que nós estamos sentindo, o que nós queremos, o que nós temos a mudar. Nós não temos que mudar o nosso próximo. O nosso próximo, com a atitude que ele tem, serve de estímulo para nós mesmos olharmos o que temos a mudar. Mas temos muito ainda a mudar. Então, nós encontramos no Espiritismo base para realizar essa autoanálise, esse nosso autoconhecimento. Nós temos que ser mais compreensivos com o próximo, mas temos que ser compreensivos conosco mesmo, que somos passíveis de falhas. Mas o nosso comprometimento, desde o momento que nós passamos a ter um pouco mais de esclarecimento, o nosso comprometimento é maior do que aquele que às vezes não teve a oportunidade de receber alguns ensinamentos que vão fazer com que ele se melhore. Mas o nosso comprometimento é maior. Tudo aquilo que nós fazemos, nós temos que prestar contas a Deus. E por isso nós temos que nos preocuparmos mais com o que nós fazemos, com o que nós queremos na vida e da vida. E nós temos que pegar tudo aquilo que a gente ouve, escuta, lê, que é para a nossa melhora, e pelo menos tentarmos melhorar. Porque no dia que nós tivermos que prestar contas, que nós possamos ter mais coisas boas para prestar conta. Porque não somos castigados. Nós criamos o nosso caminho. Tanto com o que a gente faz para o outro, pelo outro e por nós. Porque nós estamos aqui todos no mesmo momento de evolução, mas cada um dentro de um nível. Eu digo momento porque nós estamos numa fase. Cada um com conhecimento, cada um com entendimento, mas todos estão caminhando
para a evolução, para a melhora. E nós, quando temos um pouquinho de conhecimento, nós temos que colocar esse conhecimento em prática, principalmente sabendo entender, perdoar o nosso próximo, compreender, sermos indulgentes com o nosso próximo. E que nós possamos aproveitar ao máximo tudo isso que vivemos, tudo que vivenciamos, tudo que experienciamos. Nós temos que colocar em prática para que possamos nos tornarmos seres melhores. E assim, estamos encerrando o estudo desta manhã e que possamos aproveitar tudo aquilo que foi estudado hoje e possamos realmente olharmos para dentro de nós e vermos tudo que ainda temos a melhorar. Porque se estamos aqui, é porque estamos precisando, é porque estamos tendo a oportunidade abençoada que Deus nos dá para evoluirmos e nos tornarmos seres melhores, ajudarmos a outros seres também se melhorarem, pelo exemplo, pela palavra, pelo carinho, pelo afeto, pelo amor, pela compreensão. Tudo aquilo que nós podemos passar para o nosso próximo, através do nosso exemplo. Mas sendo que nem sempre o exemplo faz o outro mudar, mas faz ele pensar. Assim como o comportamento do outro pode fazer com que nós pensemos em nós, que eu faria naquela situação e tentar melhorar. E assim, encerrando, eu agradeço a atenção e que Deus possa estar conosco durante todo esse dia, durante toda essa fase que nós estamos passando, e que tenhamos forças, entendimento, vontade de melhorar. E que a bênção de Deus e de Jesus possa ser derramada sobre todos nós. E que Deus faça parte dessa nossa caminhada a cada dia e que Mestre Jesus realmente seja o nosso mestre e modelo. Que assim seja e obrigada. Estou encerrando o estudo desta manhã. Graças a Deus. Ao término da nossa reunião, sintonizados com a nossa casa, o Centro Espírita Miguel, com pensamento elevado ao Pai, a toda a espiritualidade de luz que se encontra trabalhando em nosso benefício, colocando o remédio que precisamos e merecemos em nossas águas. Vamos pedir por toda a humanidade, por todos aqueles irmãos que estão doentes e aflitos e que estão clamando por um auxílio, clamando ao Pai o remédio para as suas dores físicas e espirituais. Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus.
Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que sempre nos permite usufruir da sua luz, com a presença de nossos queridos irmãos da Casa de Miguel, que sempre nos auxiliam com sua paz, luz e vibrações de amor nesta reunião de fluidoterapia, envolvendo nossos irmãos encarnados e desencarnados, a fim de melhorarem nas suas dificuldades físicas e espirituais, com a luz dos ensinamentos do Evangelho trazido por Jesus. Senhor, ajude o nosso planeta Terra, cujos países que o compõem ainda trazem a dificuldade do Covid-19, nossos irmãos desempregados, aos irmãos que ainda são orgulhosos e egoístas, para não perderem a oportunidade de crescer moral e espiritualmente dentro da fé, coragem, resignação, caridade e amor, fortalecendo-os na sua trajetória espiritual. Luz e despertar de nossos irmãos desencarnados que ainda guardam sofrimentos de vida passada e saem em busca de vingança, e com isso se afasta do seu progresso espiritual. Peço também, Senhor, orientação e luz pelos irmãos políticos, a fim de que não se distanciem de seus juramentos de auxílio ao povo. Peço pelos asilos, orfanatos, prisões, manicômios, leprosários. Gratidão, Senhor, gratidão, Jesus, gratidão, Maria.